Estamos iniciando mais um Para Elas na TV, nas suas tardes de quinta-feira, às 16 horas. E o nosso tema de hoje é sobre autocuidado. E nós teremos entrevistadas muito especiais falando sobre esse tema. Mas esse programa tem o objetivo de falar de temas femininos, desde autocuidado, saúde, beleza, família, casamento, reforchi. Todos esses temas fazem parte do universo feminino. Esse programa está sendo gravado aqui na Macro Office, que é um dos apoiadores deste programa. O programa também é apoiado pelo NUME, que é o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Associação Comercial de Porto Alegre. E se você gostou da vinheta, a nossa parceria é com a Conteúdo Ativo. Um grande abraço para a Mari Gonçalves e para o Ricardo. Você sabia que a tua mensagem, o teu poema, o seu texto pode ser lido aqui no nosso programa? Mas hoje, especialmente, a mensagem vai ser lida do livro a qual no dia 3/3 foi feito o lançamento em São Paulo, qual eu sou coautora, escrevendo um capítulo. Este livro é o Mentoring, Coaching e Advice. E eu escrevi o capítulo Vivencie o Processo e eu vou ler uma parte dele para vocês. E se vocês tiverem o interesse de adquirir esse livro, entre em contato conosco no número que está aparecendo ou no QR Code abaixo. Somos seres humanos imperfeitos, nos dispondo a colaborar com o crescimento pessoal e profissional de outros seres humanos, que possuem círculos de convivência e relacionamentos, sejam familiares, organizacionais ou sociais, com valores, princípios, pensamentos, forma de agir diferentes dos nossos e dos outros clientes. Cada pessoa possui uma visão de mundo a qual acredita que é a mais correta. E dependendo de vários fatores, algo que faço comigo não necessariamente dará certo para os outros clientes. Por isso, é importante perceber se há a imposição daquilo que pensamos e acreditamos acima das crenças e vontade do outro. Aceitamos esta missão de sermos profissionais de mentoring e coaching para possibilitar a melhoria na vida do outro por meio das metodologias estudadas, dos conhecimentos adquiridos por meio das experiências e atuação. Este é o nosso foco principal, promover a melhoria daqueles que nos veem como um profissional de referência para eles. Sejam muito bem-vindos ao programa Para Elas, para você, aqui na Rede Sud TV. O nosso tema hoje é sobre o autocuidado. Muitas vezes, nós mulheres tentamos dar conta de tudo e de todos e esquecemos de cuidarmos de nós mesmas. Cuidamos dos nossos filhos, nossos cônjuges, dos nossos trabalhos, dos nossos afazeres e deixamos muitas vezes a gente de lado. E as nossas convidadas para falar sobre este tema hoje é a Lisiane Zekir, ela que trabalha há 26 anos com desenvolvimento pessoal e corporativo, com mais de 19 mil horas entre salas de aula, palestras e treinamentos. A Juliana Pletti, mentora neuroestrategista de performance humana, carreira e negócios. A Andréia Quadros, que é gestora de projeto do Conectar Mulheres e consultora de beleza, autoestima e autocuidados da Mary Kay. A Virgínia Lemos, que é doutora em biologia e especialista em crenças limitantes. Estamos começando agora o Para Elas, para você. Neste bloco, a convidada especial é a Lisiane Zekir.
Eu tenho um carinho enorme por esta pessoa como profissional e como mulher. Ela desenvolve atividades de uma forma amorosa. E sim, foi uma das minhas mentoras quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, que me direcionou em como trabalhar com amor. Porque até então, na minha cabeça, era só uma ideia infantil minha. Mas ela me mostrou que sim, é possível seguir esse caminho e ter sucesso fazendo tudo por amor. Lisiane, seja muito bem-vinda ao programa Para Elas. Muito obrigada, Ana. Fico muito feliz também. Lisiane, o nosso tema hoje aqui, eu espero tê-la aqui várias vezes conversando sobre diversos assuntos, mas hoje a gente vai falar sobre autocuidado. E eu vou pedir para você primeiro se apresentar para as pessoas, para que elas possam te conhecer também. E já vou deixar a primeira pergunta. O que é autocuidado para você? Ótimo. Bom, eu trabalho há 26 anos na área de desenvolvimento humano. Já fiz um pouco de tudo, atendo indústria, comércio, serviços, profissionais liberais e organizações. E a questão do amor é uma questão que sempre permeou o meu trabalho, porque como eu fiz uma transição de carreira aos 24 anos, eu resolvi escolher algo que eu tivesse muita satisfação em trabalhar. Então isso eu procuro levar quando a gente faz um programa de mentoria ou quando a gente trabalha como equipe, porque se não tem alma, pode sair bem feito, né? Mas com certeza fica perdendo alguma coisa. Então, assim, eu posso fazer um trabalho, assim, impecável. Se não tiver alma, parece que falta algo. Pelo menos essa é a minha crença, sempre que a gente vai trabalhar com gente. E sobre o autocuidado, Lisiane, o que é autocuidado para você? Então, eu acho que autocuidado, no meu ponto de vista, é a melhor tradução do autoconhecimento. Porque as pessoas sempre acabam trazendo assim, a questões de autocuidado, como o que tu faz no teu horário de folga, né? Como é que tu relaxa, e assim por diante. E todas essas são questões que remetem a autocuidado também. A questão é que quando a gente fala de autocuidado, significa, por exemplo, dizer não para um trabalho que vai te prejudicar. Significa dizer, dessa forma eu não vou fazer. Significa muitas vezes resolver deixar de participar de alguma coisa à noite, porque no outro dia, 5 da manhã, eu vou estar de pé para poder fazer uma boa entrega. Nem sempre dá para a gente fazer tudo o que a gente gostaria, e isso também é autocuidado. Então, eu tenho muito esse olhar assim, do autocuidado como uma boa tradução de autoconhecimento. Um exemplo muito simples, assim, que aconteceu comigo muitas vezes. Eu adoro tomar chimarrão, né? E às vezes até tem em sala de aula, né? Antes da pandemia, a gente compartilhava chimarrão com a turma toda e eu brincava, só pode tomar chimarrão se eu tomar também. E aí eu me dei conta que muitas vezes eu só tomava chimarrão no final de semana. Porque chegava ali o final do dia, mesmo que eu fosse trabalhar um pouco mais, por aquela hora do chimarrão, e eu pensava, não, chimarrão é só para a hora de descanso. E aí eu me dei conta, por que eu não posso tomar um chimarrão? Por que eu não posso trabalhar e tomar um chimarrão? E eu posso fazer isso com várias outras atividades, onde eu posso agregar coisas que me dão prazer com o meu trabalho, que são coisas que eu tenho que fazer, né? Então, assim, esse é um exemplo bem pequeno, assim, mas que faz todo sentido para mim. Eu passei muitos anos deixando de tomar chimarrão durante a semana, como se eu estivesse desdenhando do trabalho, entende? E hoje eu trabalho direto com o chimarrão, e isso é muito legal, porque te dá um certo prazer, assim, de estar trabalhando e também agregando coisas que te fazem bem. Olha aqui. Que maravilha. E aí eu te pergunto, você acredita que o autocuidado, ele influencia no resultado das entregas, sejam elas no trabalho ou em relacionamento com a família, com amigos ou com a sociedade? Absolutamente sim. Eu estava te ouvindo na abertura, né, do programa, dizendo que muitas vezes a gente atende todo mundo e falta atender a gente. Como é que isso não vai impactar no teu resultado? Porque nós somos seres emocionais, né? Então, assim, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, eu deixei de fazer coisas que são importantes para mim, para estar perto, para atender outras pessoas. Em algum momento, eu vou pensar, poxa, e eu? Ou então eu vou dizer assim, não, mas é que eu tenho que servir. Todo mundo serve a todo mundo, mas e a mim? O que sobra para mim?
Então isso é muito importante que a gente tenha noção de que muitas vezes aquele não que eu vou dizer, que a gente brincava um pouquinho atrás, aquele não que eu vou dizer vai permitir que eu faça uma entrega melhor depois. Olha, eu não posso fazer a reunião hoje entre 13 e 13h15, mas amanhã de manhã eu estou disponível por 2 horas para ti. É possível? Eu vou poder te atender melhor. Então, assim, muitas vezes a gente acha, mas o cliente não vai querer, e daí eu acabo deixando de me posicionar e fazendo uma entrega mediana. Então, assim, isso só para dar um exemplo, né? Fora relações pessoais e tudo mais. Quais são os tipos de atividade que você faz para o teu autocuidado? Perfeito. Quando eu chego em casa, eu nunca começo a trabalhar sem brincar um pouquinho com a minha cachorra e conversar com a minha filha. Isso, que seja 5 minutos que eu tenha, é como se eu mudasse a estação. Então eu consigo ir um pouco mais tranquila para o meu ambiente de trabalho, uma vez que eu tenho um escritório dentro de casa, tendo muitos clientes online. O chimarrão, obviamente. Claro, aqueles espaços que a gente pode dar, às vezes a gente precisa trabalhar final de semana, né, Ana? Contigo também deve acontecer. Sim. De vez em muito, né? Então, assim, a gente também entender que, bom, eu vou trabalhar no sábado à tarde, então sábado de manhã eu vou caminhar no parque, eu vou dar uma pausa, ou eu vou caminhar bem de manhã e à tardinha eu vou fazer alguma coisa que me faz bem. E eu tenho um ponto, assim, que me salvou muitas vezes da loucura, que é bordar. Eu posso estar cansadíssima, assim, 5 minutos, aquilo parece que eu fujo da realidade, assim. E daí isso é uma das coisas que mais me abastece, porque também cria algo que eu posso presentear os outros. Então é uma manifestação de carinho também. Perfeito, Lizia. Eu sou ouvir música e dançar. Quando eu tô estressada, preocupada, eu vou ouvir música, eu vou cantar. Certo, errado, não interessa. Eu vou cantar, eu vou dançar, eu fico rindo dos vizinhos do prédio ao lado, que devem olhar assim, meu Deus, que pessoa louca, porque eu passo pelas janelas, aí vai passando com uma janela, outra janela, dançando, mas é o que me salva a sanidade mental. Eu vou pedir para você também, Lisiane, por gentileza, deixar uma mensagem final para aquelas pessoas que estão nos assistindo. Ai, maravilha. Te ouvindo agora me veio uma frase que eu amo muito, que é uma frase da Louise Hay, na qual eu sou formada na metodologia do Cure Sua Vida, que ela tem, acho que é a frase preferida que eu tenho dela, que ela diz o seguinte, mais ou menos assim, tu passou a vida inteira te criticando e nunca aconteceu nada de produtivo, né? Tenta mudar e ver o que acontece. Às vezes a gente acha que essa questão de entender que a gente merece é bobagem e tudo mais, mas tu passou a vida inteira te criticando, experimenta fazer o contrário, né? Talvez mude alguma coisa. É isso. Muita gratidão, Lisiane, pela tua participação aqui conosco. Com certeza o que a gente fala aqui contribui com as pessoas que estão nos assistindo para entender que sim, é preciso, é necessário, faz parte da nossa vida e faz parte da nossa sanidade mental, viu? Mas, você que esteve conosco até agora, temos mais para elas. Move it, baby. Move it, body.
nova com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça... O orgulho de fazer parte de um povo, de uma história e de um lugar que amamos é um sentimento tão forte que, ao cantar o hino desse lugar, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse acalmá-lo, segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é isso: amor pela nossa terra, nossa história, nossos valores e nossa gente. E hoje, ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Estamos aqui agora neste bloco com a Juliana Plete. Ela vai comentar com a gente sobre a percepção dela sobre o autocuidado. Juliana, seja muito bem-vinda ao programa Para Elas. E eu peço por gentileza que você se apresente para o nosso público que está nos assistindo e nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite, estar aqui, é uma honra estar sentada aqui nessa cadeira. E vou falar um pouquinho então sobre mim, né? Sobre a minha trajetória. A Ana Paula me apresentou como neuroestrategista, mentora, que é isso que eu estou fazendo no momento, né? Minha primeira formação é a medicina veterinária de animais selvagens. Por mais de 25 anos eu estudo comportamento. Eu fui responsável técnica por um jardim zoológico da Universidade de Caxias do Sul. Também fui docente do curso de veterinária. E ao longo da minha trajetória também fui buscando outras formações e ampliando um pouco mais a minha visão. Eu sou mestre em filosofia, a minha área de pesquisa é ética aplicada. Também tenho formação em neurociência e comportamento, gestão de pessoas, enfim. A gente tem que estar sempre buscando. Então, eu venho sempre buscando, né, estar melhorando e tendo um melhor desempenho. Na verdade, eu fiz uma transição de carreira, mas continuo trabalhando com feras, né? Hoje trabalho com pessoas que também são feras, e no desenvolvimento humano e também a parte de negócios. Mas eu dou muito ênfase na questão das pessoas, porque antes de qualquer técnica, qualquer processo, né, vem à frente as pessoas, né? E eu me senti nessa transição de carreira, eu senti que eu estava me afogando num copo d'água. Eu trago sempre essa analogia, né? E eu precisei esvaziar meu copo para encher de novo. Eu acho que a gente precisa estar inovando na nossa caminhada sempre. Muito obrigada, Juliana. E para que a gente possa falar sobre autocuidado, é importante a gente entender os processos, as histórias das pessoas, para que a gente também perceba qual foi o processo que ela fez de autocuidado, principalmente porque se você fez uma transição de carreira, em algum momento você teve que olhar para si e verificar a necessidade de fazer essa transição de carreira. Transição de carreira também é uma forma de autocuidado, Juliana? Com certeza. E um ponto bem importante que tu falaste, né, Ana Paula, a questão da gente olhar para dentro. Então, também faço um link aqui com o que a Elisiane falou, né, que autocuidado vem muito do autoconhecimento. Para mim, esse é o ponto-chave. Né, quando a gente quer melhorar em qualquer área da nossa vida, seja na carreira, seja nos negócios, a gente tem que pensar primeiramente em autodesenvolvimento. Então,
É uma questão que muitas vezes as pessoas relutam, tem um pouco de resistência, até porque olhar para dentro não é algo fácil, né? Às vezes dói um pouco, mas a gente tem que superar algumas coisas para poder avançar, para evoluir, para crescer. Então eu acho que o ponto-chave realmente dessa mudança, dessa transição de carreira é o autoconhecimento, porque a gente precisa entender o que a gente quer para nossa vida, né? Aonde que a gente sente o nosso coração bater e o que faz os nossos olhos brilharem, né? Eu digo que eu tenho como missão hoje é despertar a luz de cada pessoa, né, para que ela possa brilhar para o mundo. Olha só que importante. Muitas vezes a gente perde o brilho naquilo que está fazendo, mas a gente não percebe que há outros caminhos. Depois de 25 anos desenvolvendo uma atividade, ela teve a coragem, porque não é algumas vezes é doloroso, não. Muitas vezes é muito doloroso a gente olhar para as nossas sombras, para os nossos problemas, para as situações que nós precisamos melhorar. É doloroso, mas faz parte do processo. E tem que confiar no profissional responsável que está ali nos orientando. Por isso que é importante ter profissionais como a Juliana, como a Lisiane, direcionando, como eu, que sou mentora de desenvolvimento pessoal e profissional também, para que esse processo seja mais direcionado e o menos doloroso possível. E eu tenho uma fala, Juliana, que eu sempre trago assim, eu escolho muito as pessoas que eu vou iniciar o processo. Porque se a gente não tiver esse olhar, esse carinho da força de vontade do outro, que de fato o outro quer fazer essa mudança, corre o risco dessa pessoa deixar o processo no meio do caminho. E isso é prejudicial tanto para a pessoa que está passando por o processo com o profissional, quanto pelo profissional que não fez a entrega que ele mentalizou e construiu ali no início. Para você, para o autocuidado, esse processo de autocuidado para as outras pessoas, o que você poderia trazer como ações que elas poderiam executar para poder melhorar e também a percepção das pessoas que não têm mais o brilho no olho e falar assim, preciso mudar. O que você sugere para essas pessoas fazerem? Então, eu vou complementar um pouquinho a falha, porque nós, né, estamos inseridos numa mesma área, mas eu vou complementar também o que a Lisiane trouxe, e vou dar uma ênfase aqui na questão da autocompaixão, né? O que acontece? A gente a gente é muito tolerante, paciente, né, para os outros e não para a gente, né? Então, eu digo sempre que nos processos de mentorias que eu realizo com as mulheres, elas são as maiores carrascas de si, né? Elas passam sempre com o chicotinho na mão e estão sempre aqui, ó, né? Elas não se perdoam, né? Essa autocompaixão, ela é importantíssima para a gente avançar. Pelas autocobranças, né? Porque ninguém disse que a pessoa precisa isso ou ela tem que ser assim. Ela faz escolhas na vida dela e no dia a dia dela. Então, ter a autocompaixão de que, não saiu perfeito ou não saiu como eu gostaria que saísse, mas está tudo certo. Eu não consegui executar todas as tarefas que eu planejei hoje e está tudo certo, amanhã é um outro dia, né? E eu acho que esse é um ponto bem importante na questão do autocuidado, porque a partir daí a gente consegue, né, se permitir muitas outras coisas e a olhar para si, principalmente. Olha aí, pontos bem importantes e significativos, a autocompaixão e ter esse olhar para si, né, de forma mais carinhosa. E, Juliana, eu gostaria de saber quais são as ações que você faz para o seu autocuidado, porque muitas vezes quando a gente fala aquilo que a gente faz, outras pessoas se reconhecem e pensam assim, poxa, eu poderia fazer isso também, será que para mim vai funcionar? E isso é legal a gente trazer, porque às vezes a gente não tem aquela ideia e pode ser algo que contribua com as pessoas. Na verdade, tá relacionado ao autoconhecimento, né? É uma prática diária. A gente não pode se descuidar de si. A gente tem que estar muito conectada consigo. Por quê? E o ponto principal nesse sentido, o que eu trago aqui? A autovigilância. A gente poder olhar todo dia, como é que eu estou me sentindo? Hoje, eu vou um pouquinho mais, eu vou além, tá maçante, eu preciso ter um tempo para mim. Então, isso que eu exercito e pratico todos os dias,
né? Saber como que eu tô me sentindo, né? E saber os meus limites, né? Outra questão que para mim é muito importante, né? Eu ter um tempo para mim. Eu não tinha isso. Na época que eu trabalhei, né? Esses 25 anos dentro de um setor e eu muito envolvida dentro de uma mesma área por muitos anos, eu me sentia dentro de uma rodinha do hamster, né? Que você já conhece essa historinha, né? Não se permitir a tirar um tempinho para si, nem que seja tomar um café sozinha, porque a gente precisa ser a melhor companhia. Se a gente não se sente bem sozinho, tem alguma coisa errada aí, né? Então eu particularmente, eu sinto uma necessidade em alguns momentos, por exemplo, de colocar o pé na grama, de ter um momento junto com a natureza, ter momentos mais descontraídos, um momento para mim mesmo. Olha só que interessante. E, gente, esse livro está aqui, não é à toa, não. A Juliana é a escritora desse livro. Fala um pouquinho sobre o teu livro, o título dele e o objetivo dele, Juliana, por favor. Então, o livro é As Bases Emocionais da Cooperação e dos Comportamentos Sociais. Está relacionado aos meus estudos dentro do mestrado em Filosofia, buscando mostrar, né, que somos todos seres sociais. Então, a gente está sempre dentro de uma sociedade, seja dentro da família, seja dentro de um setor, da empresa, enfim, a gente está sempre se relacionando com pessoas. E tem muitos comportamentos que a gente tem que regulam o nosso posicionamento dentro de um grupo, por exemplo. Então, o conhecimento através desse livro vai trazer muitos insights. Primeiramente porque nós temos comportamentos praticamente básicos iguais os dos animais, eles são estratégicos para se manterem dentro dos grupos e a gente também é. Perfeito. Estivemos aqui com a Juliana Plett. Agradeço muito a tua participação. Espero tê-la aqui conosco mais outras vezes, compartilhando esses conhecimentos. Muita gratidão. E você que ficou conosco até agora, temos mais. Yeah, aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria, curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Loucos, é pura diversão. Faça chuva ou faça. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado pro outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre.
fazer parte de um povo, de uma história e de um lugar que amamos é um sentimento tão forte que, ao cantar o hino desse lugar, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse acalmá-lo, segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é isso: amor pela nossa terra, nossa história, nossos valores e nossa gente. E hoje, ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Estamos iniciando esse bloco com a Andréia Quadros. Ela que movimenta Porto Alegre com os projetos voltados para o desenvolvimento profissional de mulheres, mas também com aquela recalchutada com a maquiagem de uma marca queridinha das brasileiras e das porto-alegrenses, que é a Mary Kay. É um autocuidado também, é necessário porque todas nós mulheres usamos maquiagem justamente para elevar a autoestima, e elevar a autoestima faz parte do autocuidado, não é, André? Exatamente. André, eu vou pedir para você se apresentar para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Primeiro eu quero cumprimentar todos que estão assistindo nesse momento. Quero dizer para mim que é um prazer estar aqui sendo entrevistada por ti, que é alguém que eu admiro muito e também movimenta muitas mulheres e movimenta todos que na tua volta estão. É uma honra para mim ter a possibilidade de ter vocês aqui sentada comigo, conversando, compartilhando conhecimentos, dicas, sugestões e deixando a mulherada mais bela e mais próximas, né? Mais conectados de todo esse universo que a gente precisa estar sempre trazendo à tona e renovando, que é o universo feminino e temas referentes a eles, né, gente? Porque somos mulheres de negócios, mas precisamos falar da nossa beleza, dos nossos cuidados, de maquiagem, de cabelo. Tudo isso faz parte do nosso universo, independente de onde nós estejamos. E falando de autocuidado, eu vou perguntar para você, como você cuida do seu autocuidado? Eu vou ser bem franca com todos vocês. Para mim, primeiro ter autocuidado, eu comecei a fazer terapia. Minha psicóloga Pamela que cuida de mim para poder organizar a mente organizada, corpo organizado. Então foi através da terapia que eu consegui organizar a minha vida. Olha só que importante, a gente não nasce praticando autocuidado, gente, e sendo sincera também, nem eu, e muitas vezes no nosso dia a dia a gente vai se desleixando, vai deixando de fazer algumas coisas que nós gostamos, que é importante para o nosso autocuidado, mas aí a gente assiste programas como esse e a gente dá aquele alerta, opa, preciso voltar, preciso cuidar de mim, preciso pensar em mim. E a Andréia está aqui hoje para falar também não somente de como ela cuida de si, mas quais os produtos que ela utiliza, né? E ela tem uma marca, ela é consultora de beleza, de autoestima e autocuidado pela marca Mary Kay. E eu sei que na Mary Kay, quando se entra como consultora, tem todo um processo de treinamento e desenvolvimento para que as consultoras primeiro saibam ter o autocuidado delas para depois poder cuidar das outras, né, André? Exatamente. Hoje eu sou consultora de beleza qualificada Mary Kay. Fui treinada. Participei agora de um seminário lindíssimo em São Paulo, junto com os diretores e presidentes da Mary Kay. E lá a gente aprendeu muito sobre o autocuidado, de como além de se cuidar, fazer um dinheirinho usando produtos de qualidade e ensinando as mulheres a usar também esses produtos. E se maquiando com automaquiagem, fazendo spa facial,
Tudo isso no conforto da sua casa e aprendendo a tirar um tempo para se acarinhar, dizer que tu é bela, que tu é merecedora disso tudo. A gente não pratica isso, né? Muitas vezes a gente tem vergonha de olhar no espelho e falar para nós mesmos que nós nos amamos. Isso faz parte do autocuidado. Eu tenho um carinho com a marca da Mary Kay justamente por causa disso, porque ele vem com um processo de autocuidado, de autodesenvolvimento, que tem que engloba todo esse conceito de melhoria das consultoras. Como foi para você ao participar de todo esse processo? Foi muito grandioso. Na verdade, eu conheci a Mary Kay através de um processo de autoconhecimento que foi no Seja Você Também, o Amor da Sua Vida, elaborado pela Camila Ávila, psicóloga, e a Maristela Fernandes, que eu não posso deixar de citar elas aqui, que foram elas que me instruíram a ter esse amor próprio, autocuidado e autorresponsabilidade. Então hoje eu trabalho junto com elas nas organizações das imersões, até teremos agora em maio uma imersão linda com 100 mulheres, e a gente toda instruindo essas mulheres também a resgatar o autocuidado, o amor próprio. Então eu conheci a Mary Kay trabalhando com Conectar Mulheres, conheci a minha diretora Micarla, foi aonde ela trouxe, no momento aonde eu estava me autoconhecendo, estava pronta para virar essa consultora Mary Kay, com a mente organizada, preparada já para poder levar para as mulheres todo esse processo de autocuidado e autoestima, porque uma mulher maquiada se olha no espelho e se acha bonita, e você é maravilhosa realmente. Então, eu estava pronta nesse momento para poder ingressar nesse universo lindo da Mary Kay. Estar com outras mulheres que possuem a mesma perspectiva, os mesmos objetivos, faz parte do autocuidado? Exatamente. E estar com pessoas também que não, porque daí tu passa para elas a tua vida, o que aconteceu na tua vida. Às vezes as mulheres olham pra gente e nos têm como um espelho e acham que a gente nasceu pronta. E não, todos nós nascemos e fomos nos aperfeiçoando, nos moldando durante os anos. E é lindo isso, ver o que eu era antes e o que eu sou hoje. Eu não nasci pronta, hoje eu estou pronta porque eu passei por um processo. Todas temos condições de se sentir pronto um dia e todas são capazes de evoluir. Olha que maravilha. Quando eu falei sobre a Mary Kay, que não é só por uma questão de marca, não é só por uma questão de apresentação do produto, é justamente o propósito da marca ao trazer essa autoestima e o autocuidado para as mulheres. Isso é muito interessante, porque esse tipo de propósito dentro das marcas contribui para que nós, mulheres e homens também, estejamos com o nosso autocuidado em dia e com a autoestima elevada. Fez parte desse processo de evolução pessoal e profissional todo esse acolhimento? Fez sim. Foi muito importante, porque é necessário que se passe, né, por todos os processos, se respeitando, indo conforme os seus limites, mas também se desafiando a passar por cada um deles. Nós falamos sobre a autocompaixão dentro do autocuidado. Nós estamos falando aqui agora também da parte externa, porque você precisou fazer a terapia, se encontrar emocionalmente, estar mais estabilizada emocionalmente para poder praticar o autocuidado. E hoje você contribui com outras mulheres para que elas façam o autocuidado. E esta é apenas uma das formas, um dos modelos, os exemplos que a gente pode trazer aqui para você olhar para si também, caso você esteja aí buscando um meio de trabalhar o teu autocuidado, a tua autocompaixão, o teu encontro consigo mesma.
esta é uma das possibilidades. E estar com outras pessoas que contribuem com a gente e elevam a nossa autoestima é muito importante e muito bom para o nosso autocuidado, né, André? Exatamente, é muito bom, sim, porque daí tu te sente fortalecida, mulheres de mãos dadas, né? Esse mês está trazendo muito tudo isso, essa questão de mulheres unidas, mulheres que acolhem outras mulheres, e é maravilhoso todo esse movimento, né? Então eu sou muito grata por poder estar aqui falando para ti, que talvez está passando por um momento difícil. Eu vou deixar aqui o meu contato depois e quero presentear você também, que quer ter um autocuidado aí, ó. Já tem um presentinho aqui para você que entrar em contato com a gente aqui, que estiver assistindo essa entrevista. Pode falar qual é o presente que vai ganhar as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo também. As 10 primeiras mulheres que entrar em contato comigo vão ganhar uma sessão de spa facial e automaquiagem de graça. Eu mesma estarei indo até o teu local fazendo esse spa maravilhoso para ti. Então eu já quero colocar aqui que eu sou a primeira pessoa que está falando contigo, tá? E já quero o meu spa. Mas Andréia, olha aí, muita gratidão pela tua participação aqui. Com certeza deu um up, uma animada nas pessoas que estão nos assistindo. Muita gratidão, espero tê-la aqui novamente. Prazer foi todo meu. Para você que ficou aqui conosco até agora, fique mais. Ainda temos mais para elas para você. Tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça. Estamos aqui neste bloco com a Virgínia Lemos e não tem como falar sobre autocuidado sem falar sobre crenças limitantes. E ela tem uma fala muito importante sobre isso. Muitas vezes a gente deixa de praticar o autocuidado por causa de crenças limitantes. É isso mesmo, Virgínia? Sim, é uma das principais causas. Primeiro porque a maioria das pessoas acredita que não tem. Se perguntar, vai dizer, crenças? Não, eu não tenho, tô fora. Isso é para as outras pessoas. Comigo, não. Eu vou pedir, então, para você se apresentar para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, até mesmo para elas entenderem o porquê estaremos falando aqui sobre crenças limitantes. Bom, então, eu sou Virgínia Lemos, sou bióloga de formação, doutora em biologia, especialista em crenças limitantes, praticante de barra de axis e processos corporais, Theta Healing, e vários cursos, várias formações na área do desenvolvimento humano. Olha só, que importante. Então eu já vou perguntar para ti o que é crença limitante. Crença limitante é uma coisa que a gente não vê, mas que a gente sente. Que para todas as áreas ou determinadas áreas da nossa vida. Por exemplo, é um pensamento, um sentimento, uma emoção que em alguma fase da nossa vida se transformou num, vamos dizer, num ressentimento. E a pessoa, toda vez que entra em contato com aquela emoção, lembra não do evento que aconteceu em si, mas do sentimento. E o sentimento faz com que a pessoa pare. Exemplo. O meu exemplo, eu adorava cantar, dançar, e aí em algum momento alguém disse assim, não, fala menos, dança menos, seja menos. E para mim ficou marcado aquilo. Toda vez que eu precisava
me apresentar, falar em público, me mostrar, vinha de novo aquele sentimento, aquela sensação, e eu parava. Por quê? Porque ali ficou uma crença limitante, que eu achava que eu não era tão boa assim, apesar de ser brilhante, mas isso no ponto de vista das outras pessoas, não no meu que tinha comprado aquela crença. Olha só que importante. Muitas vezes, por causa das nossas próprias crenças limitantes, deixamos de fazer coisas que as outras pessoas percebem que fazemos muito bem por causa das nossas crenças limitantes. E eu vou contar também, então, um exemplo meu aqui para você ver o quanto é importante. Todo mundo fala para mim: ai, Ana, você fala muito bem, você articula muito bem em frente às câmeras. Contar para vocês que há uns 7 anos atrás eu não faria isso. E eu morria de vergonha. Eu tive que fazer uma regressão para entender por que eu não gostava de ser filmada. Eu não gostava de ser filmada. Eu tive que fazer um trabalho, passei por um processo para que hoje eu pudesse estar atuando com isso. Quando eu era criança, eu gostava de fazer muita careta em frente às câmeras. Não podia ver uma câmera que eu fazia careta. E porque eu era, gente, uma pessoa assim, bem ativa, uma criança muito atentada. E quando cheguei na adolescência, que eu comecei a rever os vídeos as quais eu fazia brincadeira em frente às câmeras, eu comecei a me sentir com vergonha. Eu sentia vergonha daquilo que eu fazia. Então, todas as vezes que eu era para ser filmada, eu não queria ser filmada porque eu me achava ridícula. Mas não era naquele momento que eu me achava ridícula. Foi naquele momento que eu me vi gravando quando eu era criança e era uma brincadeira de criança. Mas eu guardei os sentimentos, eu guardei a emoção. E eu tive que passar por um processo de desenvolvimento para que hoje eu me sentisse tão à vontade assim em frente às câmeras. E existem muitos processos que a gente pode passar e desenvolver para que a gente possa desbloquear essas crenças limitantes. É isso, Virgínia? É isso mesmo. E provavelmente tu deve, assim como aconteceu contigo e comigo também, alguém disse alguma coisa que não ficou legal e a crença se instalou ali. Porque até então nós éramos divinas, maravilhosas e tudo bem com isso. E é por isso que é importante fazer o trabalho de crenças limitantes, o desbloqueio, né? A ressignificação das crenças, para que a gente não se pare. Se nós não tivéssemos trabalhado as nossas crenças, hoje não estaríamos aqui, nós duas, falando para vocês, tranquilamente, como se fosse uma conversa, e é uma conversa, né? Porque para algumas pessoas que ainda não fizeram esse trabalho, elas vão parar vão pensar, nem vão parar na frente da câmera e vão dizer assim, não posso, não consigo, é demais, e vão perder várias oportunidades. Isso no ponto de vista de se expor, de gravar vídeo, de se apresentar. Imagina em outras áreas da vida, que tem crenças limitantes e ainda nem sabem que tem. Por enquanto aqui a gente está trazendo para um viés profissional, né, Virgínia? Mas existem crenças limitantes que atrapalham relacionamento familiar. Sim, e muitas vezes o que acontece, na maioria das vezes, é comprar os pontos de vista dos pais. Muitos filhos compram os pontos de vista dos pais. Exemplo, tá? Que eu disse assim, nossa, tu tá sendo igualzinha a tua mãe, ou tu tá sendo igualzinho o teu pai. Na verdade, a pessoa tá repetindo as crenças da mãe e do pai e nem se dá conta disso. E interfere completamente, né? E aí eu trago o ponto de vista meu, tá? Quando eu era adolescente, muitas pessoas podem ter passado por isso também, de quando ouvir essa questão de você tá agindo igualzinho a tua mãe, ou você tá agindo igualzinho ao seu pai. Inicialmente, quando a gente tá ali
construindo a nossa identidade, isso choca, porque a nossa ideia é justamente ser diferente. E quando a gente se depara com esse tipo de informação, a gente quer ser ainda mais diferente. Depois, quando a gente começa a acolher os nossos ancestrais e entender as crenças deles, agradecer até ali e seguir com os nossos, que foi o que eu fiz. As crenças da minha família, dos meus pais, da minha mãe, já não me feriram mais. Então, quando as pessoas falam, você tá agindo igual a sua mãe, eu falo assim, que bom, porque a minha mãe é incrível, quero ser a metade do que a minha mãe é. E tem esse outro lado também, porque a gente pode entender as crenças das nossas famílias, entender, não julgar, trabalhar isso para que a gente possa construir as nossas crenças. Isso, Virgínia? Isso mesmo. E tem 2 pontos, né? Primeiro, quanto mais, eu vou usar uma palavra que a gente usa normalmente, quanto mais se compra o ponto de vista das crenças, quer dizer, quanto mais eu acredito nas crenças, mais eu estou vivendo com a crença do que vivendo como eu mesma, né? Mais eu estou deixando de ser eu, mais está deixando de viver a tua, ser a tua realidade, aquilo que é importante para ti. Mas também não precisa ficar assim, ó, isso é crença da minha mãe, isso é crença do meu pai, eu não quero nem saber. Ok, eles nos ensinaram com as ferramentas, com a bagagem que eles tinham naquela época. Ok, agradece, né, e viva a tua vida a partir daquilo que é importante para ti e daquilo que tu tem como convicção, né, para que tu seja cada vez mais tu mesma e não as tuas crenças. E como que a gente pode perceber que estamos vivenciando uma crença limitante, Virgínia? Pistas são, por exemplo, determinada área da vida não funciona como gostaria. Vou dar um exemplo que é fácil de lembrar, assim, financeiro, tá? Tu tem condições de fazer mais dinheiro, de aumentar teu faturamento e tu vai até um valor X, mas tu sabe que tu consegue ir além, faturar mais do que aquele valor. E não vai. Então investiga. Possivelmente tem crença limitante ali que está te impedindo de faturar ainda mais do que tu gostaria. Nem sempre é porque tu não tem dinheiro. Às vezes é porque tu não está conseguindo faturar mais. Sim. Virgínia, crença limitante é um tema muito extenso, assim como o autocuidado. A gente não vai esgotar esse assunto nesse programa, com certeza em outros momentos traremos esses assuntos novamente, daremos continuidade, principalmente essa questão do dinheiro, que a gente cresceu com a questão de que o dinheiro é sujo, e isso gera crenças limitantes, como a Virgínia está trazendo aqui, e a gente também vai trabalhar a ressignificação de todas essas crenças limitantes. Quero te agradecer a tua participação, de ter vindo aqui, estar conosco nesse programa, trazer todas essas informações, compartilhando com as pessoas que estão nos assistindo e nos vendo. Muita gratidão, Virgínia. Muito obrigada, e eu fico à disposição para a gente falar mais sobre esse assunto e o autocuidado, né? Ressignifiquem suas crenças, corram suas barras, procurem se melhorar, e quanto mais se trabalha no autoconhecimento, no autodesenvolvimento, mais presente nós estamos com a nossa essência, com quem nós somos de verdade. Gratidão a todos, e para você que ficou aqui conosco até agora, muita gratidão. Saiba que todas as quintas-feiras, às 16 horas, estamos aqui na Rede Sul de TV com o programa Para Elas. No entanto, nos vemos nas terças-feiras com o Movimento Empresarial. Terça-feira, às 21h30. Estamos lá também com o Movimento Empresarial, em companhia do meu companheiro de vida e de bancada, Rogério Bono. E até logo!